recebendo aqui no nosso estúdio agora a Marina de Barros, que é blogueira e vai conversar com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite, é muito bom poder ter essa oportunidade. E falar sobre um assunto tão importante. Eu queria primeiro que você começasse explicando para nós se o blog surge por conta da diabetes ou não tem relação. Como surge o blog? Conta pra gente. Não, ele surgiu totalmente por conta da diabetes. Foi durante uma crise de hiperglicemia à noite, eu conversando com um amigo no chat do Facebook, falando para ele o que eu sentia, por que eu tinha que esperar um tempinho para depois poder voltar a dormir. Então, para ele me fazer companhia nesse momento, que eu comecei a descrever para ele os sintomas do que eu estava passando naquela madrugada, e ele falou: gente, é muito bom a forma como você escreve e descreve as coisas, eu estou praticamente com falta de ar aqui com você, de tão bom que é. Por que você não faz um blog? Eu falei: imagina, ninguém vai querer... Isso faz quanto tempo? 2 anos. Eu já sou diabética há 15 e, na verdade, o blog é super novo, né? Porque eu nunca imaginei que as pessoas iriam se identificar tanto com os textos e ter tanta vontade de compartilhar essas informações, assim. Então, foi realmente uma surpresa para mim também. Como foi quando você descobriu a diabetes? Eu descobri com 15 anos e eu entrei em coma por cetoacidose. Eu tinha os sintomas, mas antigamente os médicos não faziam os exames de rotina em um adolescente. Então, por mais que eu apresentasse todos os sintomas de sede, muita vontade de fazer xixi, cansaço, tudo isso era muito mascarado porque eu treinava judô na época. Então, a minha mãe falava: poxa, você está cansada? Foi pro treino, bebe muita água porque fez exercício, bebeu água, faz xixi, e isso foi mascarado. Então, eu cheguei no ponto de entrar em coma por cetoacidose. A cetoacidose é quando o nível de açúcar está muito elevado no sangue. Então, eu quase entrei em óbito e tudo mais. E aí... Muito novinha. Muito novinha. E aí, sem saber nada, o que está acontecendo, quantos o que anos é diabetes... 15 anos. 15 anos. E aí, quando você acorda, a pessoa fala... A sua família não tinha muitas informações, provavelmente? A gente não tinha nem histórico na família. Então, quando o médico fala... Imagina sua mãe perdida, né? Agora você tem diabetes, a gente, o que é isso, né? A gente não sabe nem o que é isso. Existem tipos de diabetes, né? Qual que é a sua, então? A minha é tipo 1. Eu sou insulino dependente, eu uso uma bombinha de insulina, inclusive. E existe o tipo 2, tipo MOD, gestacional, LADA. Existem muito mais tipos do que é divulgado, né? Normalmente, quando hoje você vê na televisão, por isso até eu agradeço a oportunidade, porque a gente nunca pode falar sobre o tipo 1. Normalmente, o tipo 2 é o mais abordado, que é o que afeta quase 90% dos diabéticos são do tipo 2 e não do tipo 1. Tipo 1 é 10%. Eu acho que uma coisa importante da gente falar é que, na verdade, a gente que te agradece por vir aqui dividir a sua história, porque, afinal de contas, eu fico imaginando, e eu acompanhei mães que descobriram que os filhos tinham diabetes. É uma angústia, porque a família, ela sofre muito. Hoje, de alguma maneira, as coisas avançaram, se tem um pouco mais de informação, se tem mais produtos, mas eu acompanhei, e tem um caso específico de um casal de amigos, eu acompanhei na infância... Um casal de pastores e esse filho na infância, eu acompanhei a movimentação da dificuldade na infância, de ter uma festa. Eu acompanhei momentos de chegar na cozinha da igreja, sendo obreira, e ver, e pegar ele comendo pão escondido. E daí você fala: por que ele está comendo pão escondido? Aí a mãe desespera, aí vai medir, aí você não sabe se conta, se não conta. Se você não conta, a criança pode... Enfim, é uma situação complicada. Não só para a família, mas para quem está ao redor. A gente precisa de informação, né? Exatamente. Até eu brinco que o livro foi escrito para diabéticos, mas normalmente o diabético lê. Então, o leitor compra o livro, ele lê e ele me manda uma mensagem falando: eu acabei de ler seu livro, mas eu saí do quarto, parei tudo que a minha família estava... Parem tudo que estão fazendo e leiam o livro. Porque, realmente, o pai e a mãe precisam entender o que aquela criança, o que aquele adolescente está sentindo. Uma mãe precisa que o filho entenda. Às vezes a mãe não está disposta a lavar um quintal, lavar uma roupa, ela precisa de mais ajuda do que uma mãe normal, vamos supor. E o livro trata muito disso, assim, o lado emocional que as pessoas não contam, que as pessoas não falam, e elas têm vergonha de dizer. Então, por exemplo, o diabético tem muito problema de candidíase, o homem tem problema de ereção, isso não é tratado, isso não é falado. E isso tudo eu exponho abertamente no blog, e as pessoas recebem isso com uma identificação muito forte. Às vezes a pessoa não sabe por que ela tem aquele problema e é relacionado à diabetes. Exatamente. E ninguém explicou isso pra ela. Ninguém explicou.
Eu queria te perguntar sobre as primeiras consultas, ou a primeira consulta, quando você descobriu que tinha diabetes. Você já saiu com uma boa informação? Você teve que buscar por conta própria? Conta pra gente. Então, na verdade, há 15 anos atrás, hoje eu brinco que assim, o diabetes pra mim é a coisa que mais tem evolução em pouquíssimo tempo, né? 15 anos, você fala, 15 anos atrás não mudou tanta coisa, né? Mudou... Mas a gente não pegava o celular e batia no Google, já vai daí, né? Exatamente, não existia. Então era a revista que você tinha e você tinha os grupos de apoio das associações não governamentais que existem até hoje. Mas você não tinha essa facilidade de ter blogs, de ter pessoas contando, não existiam reuniões de pessoas. Então era muito difícil. Eu passei quase que minha adolescência toda sem conhecer uma outra pessoa diabética. Uau! E hoje com a internet você tem essa facilidade. E lidando com todas as dificuldades. Com todas as dificuldades. Como é que você fazia quando ia para uma festa? Aliás, até para explicar, o diabético tipo 1, aquilo que ele não pode comer, a restrição a açúcar, carboidrato, é semelhante ao tipo 2, que é o que a gente mais conhece? Sim, é igual, é até pior, porque o tipo 1, ele não produz nada de insulina. O tipo 2 ainda produz um pouco. Então né? Você precisa aplicar a insulina. Precisa aplicar a insulina. Hoje, com a tecnologia avançada, então, há 15 anos atrás, eu saí do hospital tomando injeção na seringa. Hoje eu uso um dispositivo, uma bomba de insulina. Era uma injeção na barriga, é isso? Como algumas pessoas usam até hoje ainda, né? Exatamente. E hoje existe a bomba. Então, a bomba de insulina, ela é um dispositivo que fica no corpo, ela fica ligada em você. E isso te dá uma liberdade muito maior. Então, eu posso comer o que eu quiser, eu posso comer um bolo, eu só vou falar para minha bomba, olha, comi um bolo, equivale a 30 gramas de carboidrato. E a própria bomba injeta a insulina para queimar esse bolo. Então, com a tecnologia, com a informação, a qualidade de vida é muito melhor, né? É uma coisa assim que mudou realmente da água para o vinho, né? Tanto que você chegava nos médicos, os médicos já te apavoravam. Olha, você não pode fazer isso, senão você não vai engravidar, vai ficar cega. É uma sentença, né? Exatamente. Você não pode um monte de coisa. Eu queria entender um pouco mais até sobre o que a gente encontra no blog, daqui a pouco eu quero falar também sobre o livro, mas eu queria que você explicasse para nós quais informações a gente encontra no blog, para quem ainda não conhece, de repente a pessoa que está nos assistindo que descobriu que o filho, a filha ou ela tem diabetes. E agora? Uma coisa muito interessante que eu queria dividir, até um depoimento pessoal, é que eu percebi, a minha avó, por exemplo, descobriu recentemente que tem diabetes. A vontade dela de comer doce ficou muito maior depois. É impressionante, eu nunca vi ela querendo tanto doce como ela fala que sente a vontade e tal. O fato do não poder, eu fico imaginando, se eu souber, uma coisa é você fazer uma dieta, que a hora que você quiser você vai lá e come o chocolate. Imagina você descobrir que você não pode por uma doença. E pro resto da vida. É isso que eu costumo brincar. Por exemplo, eu namoro com o meu namorado atual há 2 anos e os avós são diabéticos e os pais também. E ele é japonês, e japonês tem muita tendência a ter a tipo 2. E quando a gente começou a namorar, eu ia comer alguma coisa e ele falava, ué, você não pode comer isso. Mas não sei o que lá. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste de 7 dias. Você vai ficar 7 dias fingindo que você é diabético. Então eu vou te dar uma seringuinha sem nada, você vai aplicar toda vez que você comer, você vai se aplicar. Você não vai comer o que eu não posso comer, você vai fingir que é diabético por 7 dias. Se você sobreviver a esses 7 dias super regrado, tudo que você falar, a partir de agora eu vou falar amém. Isso... sobreviver sem ficar nervoso, sem querer matar não, porque é complicado. É uma dieta muito restritiva, né? Hoje, com a frutas você não pode comer o tempo inteiro, né? Não. É tudo, na verdade, muito dosado. Você poder comer, você pode comer, mas é como uma pessoa normal. Uma pessoa normal come 2 quilos de bolo? Não come. Né? Então o diabético também não vai comer 2 quilos. Ele vai comer um pedaço, vai numa festa, come um brigadeiro, não vai comer 5, né? Que às vezes acontece o diabético querer comer os 5, né? Esse é o problema, exatamente. Né? Eu acho que a proibição faz com que a pessoa tenha mais vontade de poder. Então, é o que eu trato no blog. Na verdade, no meu blog você não vai encontrar nenhuma informação sobre o que é o diabetes, como tratar o diabetes, quais os sintomas. Não. Isso você vê aos montes na internet hoje. Nem a função, né? Exatamente, não é a função. Eu entendi, né? Porque, na verdade, você tem um médico que vai fazer isso pra você, né? Te indicar remédio, te indicar tratamento. Então, o blog, ele faz exatamente o oposto disso. Ele fala, olha, tudo bem você se desesperar. Não se sinta um anormal por chorar porque você tem diabetes. Pode chorar.
chora. Amanhã é um outro dia. Amanhã você levanta a cabeça, enxuga a sua água e fala, tudo bem, agora eu preciso me cuidar. E vive o dia de hoje, não vai se martirizar pelo resto da vida, né? Exatamente. Agora eu tenho uma doença pelo resto da vida, o que eu faço? Vamos viver cada dia, que basta para cada dia o seu mal, como eu disse hoje. Então, na verdade, é o que você falou, é um apoio para as mães. Então, eu tenho muita mãe que me manda mensagem falando, poxa, eu vejo que você viaja, você foi fazer um safari na África e, nossa, fez faculdade, dirige, né? Escreveu um livro. Então, é muito emocionante você receber isso de uma mãe que hoje tem um filho de 5 anos e ela mesma pensa, que futuro que meu filho vai ter? Vou ter que colocar ele numa redoma de vida. Exatamente. Não vai poder ir para as festinhas da escola. No lançamento do meu livro foi muito engraçado. Entrou uma leitora com a mãe na sessão e ela sentou do meu lado. E quando eu estava escrevendo, ela falou assim, Marina, fala pra minha mãe que vai ficar tudo bem. Aí eu, vai ficar tudo bem. Ela, eu sei. Aí ela, fala, sua mãe tá aí? Eu, tá ali. Ela, mãe, levanta a mão. E minha mãe levantou, fala pra ela que vai ficar tudo bem. Ela até escreveu um livro, vai ficar tudo bem. Então a mãe, ela precisa disso. É muito tenso, né? O que você relata pra mim agora, eu já vou querer saber sobre o livro, mas o que você relata pra mim agora me leva um pouco pra dimensão do susto que dá pra pessoa e para a família, porque quando é criança, a criança não tem tanta noção, né? Então, a angústia da mãe, você toca em pontos que eu insisto na palavra sentença, porque eu ouvi falar de casos de crianças que descobrem que tem diabetes, seja lá do tipo que for, mas que eu percebo os pais recebendo uma sentença pelo diagnóstico que recebem, por poucas informações que têm, ou seja lá pelo que for, e imaginando, meu filho não vai poder sair sozinho, meu filho não vai poder comer qualquer coisa, meu filho não vai poder dirigir, se for viajar eu vou ter que ir junto, vai ter que levar uma lancheira para onde for. É um impacto. E não é isso, né? Não é isso. Mas o primeiro impacto é assim. Mas foi isso. Por um tempo foi isso. Com 15 anos, eu te confesso que eu também não tinha essa noção do que era diabetes, né? E quando eu fui escrever o livro, eu sentei com a minha mãe um dia na sala e falei, mãe, me conta a sua versão do dia do diagnóstico. O que aconteceu naquele dia? E a versão da minha mãe é completamente diferente da minha percepção do que aconteceu. Então, e eu descobri coisas depois de 15 anos de diagnóstico que a minha mãe passou e que eu não fazia ideia. Porque a mãe, ela tem que se pôr muito forte pro filho. Então, às vezes ela tem aquela dúvida, ela não pode conversar, porque por mais que você converse com uma amiga, aquela amiga não entende o que você está passando. Porque você só entende quando você vive aquilo, né? Então, quando ela enxerga isso e ela percebe que outras pessoas também têm os mesmos medos, que ela relaxa e ela fala, bom, eu também posso falar agora o que eu sinto, sou normal. Eu posso estar desesperada, eu posso me dar o direito de estar desesperada hoje. Exatamente. Posso ficar com medo do que vai acontecer com meu filho. Então, assim, minha mãe contou que ela ficou, os 3 dias que eu fiquei em coma, ela não podia entrar na UTI, né? Nossa. Ela ficou sentada, sem tomar banho, sem comer os 3 dias, numa cadeira no corredor do hospital. Enquanto para você são 3 dias que você provavelmente não se lembra, são dias que você ouviu o que aconteceu e seguiu a sua vida. Isso. A sua mãe parou a vida dela. Parou. E a minha mãe fala que as minhas tias iam pro hospital e falavam, Zilda, não adianta você ficar aqui, você precisa voltar para casa, tomar um banho, não tem por que você ficar sentada aqui. Ela, eu vou ficar aqui. Enquanto ela não acordar, eu vou ficar aqui. E eu nunca imaginei que isso estava acontecendo no corredor do lado da sala que eu estava, né? Quando que você escolhe escrever o livro e o que a gente encontra nele, então? Na verdade, o livro foi uma coisa que não foi uma escolha minha, né? Eu não decidi escrever o livro, os leitores pediram isso. Uma consequência, né? Uma consequência. Então, é uma reunião de muitos textos, que foram textos que alcançaram 80 mil pessoas, 70 mil pessoas pelo blog. Então, são os melhores textos e tem um capítulo que fala sobre o meu diagnóstico, o que aconteceu no meu diagnóstico. Uhum. E foi muito engraçado também, porque formou uma fila no dia do lançamento do evento e estava demorando aproximadamente 1 hora para você conseguir chegar no autógrafo. Uhum. E aí eu pegava as pessoas chorando horrores, assim, gente, o que está acontecendo? Não, é que eu li o livro na fila, eu estou lendo aqui, eu não consigo parar. E é muito emocionante, porque as mães se identificam com a dor da minha mãe e se identificam com o que o filho podia estar passando. O namorado fala, poxa, eu preciso parar para prestar atenção no que a minha namorada fala. Eu acho que dá pra ver todas as visões, é isso? Todas as livro, visões, né? exatamente. Que um começa a se colocar no lugar do outro. Então é isso que a minha mãe sente, então é isso que meu filho sente, então é isso que a namorada sente. Por
que diabetes tipo ruim? Por que você escolhe esse nome? Na verdade, também não fui eu que escolhi. Foi esse meu amigo que deu a ideia do blog. A gente estava conversando e aí ele fez a mesma pergunta. Existem vários tipos, não é? O que significa tipo 1? Falei, olha, eu nunca tive curiosidade de pesquisar o porquê do tipo 1 ou tipo 2, os nomes, né? O porquê do nome. Eu sei que tudo é muito ruim de ter. Aí ele, poxa, o nome do blog podia ser tipo ruim, porque realmente é muito ruim ter a doença. Porque todos os diabéticos podem se identificar e aprender da mesma maneira, exatamente. Né? Porque por mais que tenha essa variedade de tipos, né, da doença, o emocional é praticamente o mesmo, né? O fato de ser uma doença que pode levar à morte faz com que essa doença ainda seja um tabu? Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que na verdade, eu costumo dizer que o diabético, ele valoriza, você conversando com o diabético, ele valoriza um pouco mais a vida do que as outras pessoas, porque ele conhece a morte todos os dias. Uma hipoglicemia de madrugada, se você não usa um sensor que te acorda, se você não tem o hábito de conseguir acordar sozinho, você entra em óbito em 20 minutos. Então você vive em constante perigo de morte o tempo todo. Imagina, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma ligação muito intensa com a minha mãe. E eu fico perguntando aqui pra mim, nesse momento, imagina a angústia da mãe. Porque você com você mesmo, e quando eu já tive um diagnóstico médico, por exemplo, de um tumor, eu sei o que eu passei. Mas eu sei que para os meus pais foi muito pior. Exatamente. Eu sei que para minha mãe foi muito pior do que para mim que estava vivendo. Então, eu sei o tanto que eu poupei, que algumas coisas eu não quis dizer quando eu tive o diagnóstico, a possibilidade de um câncer. Eu sei que para minha mãe foi pior. Então, eu fico imaginando, se você tem um risco diário de morte, como é que é pra mãe imaginar esse risco pro filho? Exatamente. E a minha mãe, hoje eu tenho 31 anos e se eu comento no jantar, nossa, eu não tô muito bem hoje, pronto, ela coloca o colchãozinho dela no meu quarto. É isso que eu ia falar, se ela dorme com você. Só que ela não fala assim, eu vou dormir aqui porque você não tá bem. Ela fala, vamos assistir um filme junto? Vamos. Ela te engana, né? Você deixa ela te enganar. Exatamente. Né? E ela, todos os dias antes de sair pra trabalhar, eu vejo ela entrando no meu quarto. Hoje eu uso um sensor, então é só pegar um aparelho e escanear o sensor do meu braço. Não precisa furar o dedo mais? Esse aparelho que eu tô usando não precisa, tá? Existem outros, o normal é você picar o dedo, né? É o normal. Mas esse que eu tô usando agora não precisa. Então ela pega o aparelho, ela escaneia, olha e vai trabalhar. Então assim, e com 31 anos, com a diabetes super controlada. E é diário? Precisa fazer isso todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Eu faço umas 8 vezes por dia. É tipo, mesmo é uma rotina tipo se alimentar, escovar os dentes, tem que fazer parte da vida, tem né? que fazer parte da vida. Isso te incomoda? Não me incomoda, o medir não me incomoda, né? O que mais me incomoda é você ter que parar alguma atividade para medir. Então isso me incomoda. Então, por exemplo, isso eu costumo falar no blog. Eu nunca parei a minha vida para medir. Então hoje, com 15 anos de diabetes, eu já tenho algumas sequelas do diabetes não 100% controlado, mas porque eu fiz uma escolha na minha vida. Eu escolhi não viver bitolada pela doença. Então eu vivo o que acontece no meu dia a dia, eu preciso fazer uma conexão de um aeroporto, começa a apitar a bomba, você precisa medir. Eu perco o avião ou eu paro para medir? Então eu não perco o avião. Né? Então são escolhas que você acaba fazendo. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado. Não. Está dizendo que essa é a sua escolha. Exatamente, são escolhas. Então, e tem um capítulo que fala exatamente sobre isso no livro, que são escolhas. E você pode arcar com algumas consequências por essa escolha que a sua mãe não deixaria você fazer se ela estivesse junto, e né? como tudo na vida, o que você escolhe vai ter uma consequência, certo? Como você escolhe se vai para a direita ou para a esquerda. Exatamente. Tem consequência boa e consequência ruim. E tem coisas que você nem sabe quais vão ser essas consequências, não tem como você prever, né? E aí você tem que viver com essas consequências e viver feliz. Eu queria saber uma coisa. Eu queria saber sobre os outros. Eu queria saber o quanto os outros te incomodam por talvez não saberem lidar com a situação. Você faz pra gente aqui um relato do que seu namorado fala? E é lógico que vai me lembrar do meu relacionamento com a minha avó. Porque você quer tanto proteger aquela pessoa que você quer evitar tudo. E outro dia eu vi uma cena que chamou muito a minha atenção. A gente na casa da minha mãe, a minha avó lá. E o meu pai fez um contrabando de chocolate, eu costumo falar, né? A minha avó é a avó pro pai, ela é mãe da minha mãe, né? Mas ela tava lá na casa, e meu pai chegou com uma caixa de bis, e todo mundo, põe o bis pra lá, pra avó não ver. Eu vejo meu pai pegando um bis, no movimento da casa, assim, por trás, ninguém reparando, eu só observando. Aí meu pai vai lá, entrega um bis pra minha avó agradece, abre o bis, põe na boca, tá rolando um contrabando, a minha avó...
puta, não fala pra sua mãe, né? E deve ter sido o melhor chocolate que ela comeu na vida. Eu queria saber sobre essa relação, porque às vezes a gente quer cuidar tanto e a gente, na verdade, faz um movimento que não é bom pro outro. Explica pra gente. Isso acontece o tempo todo e não é só com família, né? A falta de informação, eu acho que é o pior inimigo dessa relação de cuidar. Então, tudo bem comer um bis. Um bis. Tudo bem. Como pra qualquer dieta saudável. Exatamente. Não precisa comer a caixa inteira. A caixa inteira. E o meu irmão come uma caixa inteira depois do jantar. Se ele fosse o diabético, ele já estava na UTI há muito tempo. Então, você tem que, com a informação, você vai saber lidar com isso. Uma coisa que eu brinco, assim, que me irrita muito é você... Eu quero essa água. Aí você fala, nossa, eu tô com uma vontade de comer essa... Eu vou pôr a mão na água. Opa, você não pode. Eu sei o que eu posso, eu sei se eu posso naquele momento, né? Ontem, uma menina que é diabética, minha amiga, também postou no Facebook, ela falou, como lidar... Ela com hipoglicemia, que é a falta de açúcar, ela chegou numa pessoa e falou, me dá um copo de coca agora. E a pessoa começou a discutir com ela porque ela não tinha pedido por favor. Então, assim, a menina estava quase morrendo, entrando em coma, e a pessoa, não, você tinha que pedir por favor. Então, você sabe o momento. E outra, você é diabética, não pode tomar Coca-Cola. Neste momento eu posso, nesse momento eu posso. Eu quero, eu preciso, e se eu não tomar eu vou morrer. Então, a informação é muito... é o mais importante, né? O diabético tem que se informar, né? Tem que se informar. E os amigos também. Não é só o doente que precisa. É a família, os amigos, porque todo mundo que tá naquele círculo. Eu dividi algo que eu vivi na minha adolescência, que foi ver essa criança com diabetes e muitas vezes chegar na cozinha, ver ele comendo pão e ele falando, não conta pra minha mãe que eu tô... Por que ele tava comendo pão, gente? É só porque não outra pode. questão. O pão, com certeza, ele não tava, nossa, que vontade de comer pão. É só não era não isso. Pode. E a pergunta é, conta pros pais, não conta pros pais, perde a confiança. Se você estiver bem informado, você sabe o que fazer nesse momento. Né? Você vai orientar a criança, você vai falar, isso não é bom pra você, não tem por que você fazer isso, não quer comer um queijinho, alguma outra coisa... Você tá passando bem, né? Porque você não... Às vezes a criança tá passando mal e ela mesma foi procurar um pão pra melhorar. Então, a informação é parceira totalmente de um bom relacionamento com o diabético. Não tem jeito, assim. Infelizmente eu tenho que encerrar, eu te faria milhares de perguntas, lógico, mas calma que daqui a pouco você vai entrar no blog, vai adquirir o livro. Mas eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é algumas pessoas que eu conheço, principalmente quem descobre que tem diabetes muito cedo, quem tem diabetes muito cedo, que é parar. Tem gente que eu conheço que desencana e vai viver a vida e vai arcar com consequências muito sérias, provavelmente. Sim. Por que você acha que isso acontece? Essa revolta pode ser erro nosso, quando eu digo nosso, é da família e da sociedade que não sabe como lidar? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, é o que eu costumo falar no meu blog. Existe o acompanhamento médico, mas raramente existe um acompanhamento psicológico. E tudo aquilo que você vê, as pessoas fazendo e as pessoas te questionando, e a rotina, e você ser diferente, você sofrer preconceito, você não conseguir um emprego porque você é diabético e a empresa não quer. Existe muito. Existe muito. Então, os seus amigos que não querem ir pra praia com você porque você usa uma bomba no seu corpo. Então, tudo isso faz com que existem os dois lados de não aceitar a doença. Existe o lado da pessoa que não aceita e não cuida, não toma insulina, come o que quiser e não tem a doença. E existe a pessoa que fala, não, pra mim a vida tá normal, eu acho que é maravilhoso, eu não tenho problema nenhum. Isso pra mim também não é aceitar, na minha opinião. Quando a pessoa... É negação, né? Então, assim, sim, você tem um problema, você tem que aceitar isso. Sim, eu tenho um problema, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar insulina, mas tenho uma qualidade de vida muito boa. Falar pra você que é uma delícia ser diabética, eu estaria sendo, no mínimo, falsa, né? Vivo bem? Vivo muito bem. Tanto que estou fazendo a doença, a minha forma de vida hoje, né? Então, é você conseguir aquela história de você ter um problema e conseguir fazer aquilo virar positivo para sua vida. Quando você aceita realmente, eu brinco, quando você aceita de coração, você vai fazer o tratamento e você vai conseguir achar a balança entre um bom tratamento e viver bem. E escolher o que você vai fazer com as pedras que aparecem no caminho. Exatamente. Né? E que todo mundo precisa fazer, não só um diabético, né? Com qualquer área, com qualquer problema, Exatamente. porque todo mundo tem algum problema.
Alguém que não tem problema nenhum vai ser muito difícil, né? E é estranho, não é? Eu brinco que às vezes eu vejo umas pessoas que falam, não, eu não ligo de medir, eu não ligo de não comer, eu não ligo de tomar insulina, eu não ligo de nada. Gente, mas que pessoa perfeita, maravilhosa, né? Não tem problema com nada. Eu não consigo ser assim. Que bom pra ela, você tá precisando de ajuda psicológica. Tem uma coisa errada, né? Exato. Porque o mundo tem problema, né? Se você não tem alguma coisa estranha, né? Queria te perguntar, quem quiser adquirir o livro Diabética Tipo Ruim, como é que pode fazer? Pode comprar pelo site diabeticatiporuim.com.br. Tá, esse site também é o blog, né? É o blog, sim. Tem as informações, deve ter várias matérias, né? Tem várias matérias, tem uma lojinha fashion para diabético, então são produtos totalmente voltados para a parte de moda, para moda auxiliar a aceitação. Ó, tá chovendo, estão chovendo perguntas sobre a bomba. Eu só queria te perguntar, fazer essa colocação para você. Ela vai voltar, diretor, eu sei, mas as pessoas estão... Eu preciso só perguntar sobre isso. A bomba, para ser utilizada no lugar da insulina aplicada, né? E isso, como a pessoa pode ter mais informações? Com o seu médico, né? O médico precisa prescrever, mas dentro do meu blog tem uma página dedicada 100% ao passo a passo de como conseguir isso pelo governo do estado de São Paulo. Que deve ser muito semelhante com as outras cidades, mas lá explica certinho que você vai precisar de um advogado, vai precisar fazer o teste para você ver se você gosta dessa terapia ou não. Tem gente que não gosta, então você faz esse teste, você entra com um advogado, entra com esse processo no governo e aí você passa a receber gratuito pelo SUS. É isso que eu queria saber, pode ser gratuito então? Pode ser. Então, ó, quem quiser entrar em contato, o site www.diabeticatiporuim.com.br, tem o Face também, Diabética Tipo Ruim, e o Instagram, Diabética Tipo Ruim. Já te convido para voltar e estendo o convite à sua mãe também. Obrigada. E gostaria de entender mais sobre essa realidade. Eu acho que isso vai ser muito importante para todo mundo, porque eu acho impossível você não conhecer ou não conviver com alguém que tem diabetes. Sim. Alguém do seu tem diabetes em todos os lugares. A gente domina o mundo. Então, se a gente souber tratar, cuidar, e até mesmo se o diagnóstico for para você, quanto mais a gente souber, melhor vai ser, né? Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu? Parabéns por, através de algo que poderia ser ruim, transformar isso em uma maneira de ajudar as pessoas. Obrigada. Volte mais vezes então, tá? Obrigada. Uma ótima tarde.